naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia até com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, ministra nesta noite aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Queridos, hoje é uma palavra de vida e morte, né? É uma palavra que nós precisamos hoje entender que arrependimento é a palavra de ordem do Evangelho de Cristo. Diga comigo: arrependimento é a palavra de ordem do Evangelho de Cristo. Não há Evangelho de Cristo sem arrependimento. Não há possibilidade alguma de alguém viver o Evangelho de Cristo sem que esta pessoa passe pela experiência do arrependimento. E isto fica bastante claro quando os evangelistas Mateus e Marcos, eles vão deixar claro na aparição de João Batista e também na aparição de Jesus, quando ambos iniciam seus ministérios. Marcos 1,4 diz assim: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 4, versículo 17, quando Jesus sai do deserto, Mateus vai dizer: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento e fé são duas faces de uma mesma moeda, chamada salvação. Não há como alguém viver a experiência da salvação sem ter essa moeda, né? Com essas duas faces, o crer e o se arrepender. Aqui em Lucas 24, 46, Jesus vai dizer e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, quando nós observamos o início dos evangelhos, eles vão deixar claro onde esse evangelho ou em que esse evangelho se fundamenta. E esse evangelho, o evangelho de Cristo, a fundamentação dele está dentro, na experiência do arrependimento. Ou seja, o arrependimento é a chave que abre
a porta da graça de Deus. É a chave que faz com que você viva tudo aquilo que Deus proveu por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Sem isso, a pessoa ela não terá o acesso, àquilo que Deus preparou desde o início, desde a fundação dos séculos. E por que eu estou abordando este assunto? Porque, infelizmente, nos dias de hoje, isso também é claro que não é nada novidade, como disse Salomão, não há novidade debaixo do sol, mas nós temos visto uma proliferação de pregadores, de igrejas, de youtubers, pregando um evangelho sem arrependimento. Um evangelho que não se exige arrependimento. Um evangelho da comunhão, o evangelho do amor, o evangelho do abraço, o evangelho do companheirismo, o evangelho que você entende o outro, Mas, irmãos, não há evangelho sem arrependimento. E aí, você começa a ver pessoas que frequentam as igrejas que nunca passaram pela experiência do arrependimento. O batismo de João Batista, e assim também como o nosso batismo, ele é um batismo de arrependimento. Então, para a pessoa se batizar nas águas, ela primeiro tem que se arrepender. Ela tem que confessar que ela é uma pecadora, que ela precisa da graça de Deus, que ela necessita da bênção de Deus, e por isso a pessoa ia se batizar. Observe bem, a Bíblia vai dizer que as pessoas iam até João Batista, confessavam seus pecados, se arrependiam dos pecados e se batizavam. Ou seja, não é simplesmente tomar um banho, não é chegar e tomar um banho, sair na foto e postar no Instagram. Não, é uma experiência. É a experiência do se arrepender, do confessar que você é uma pessoa que estava numa vida de pecado e que você precisa mudar de vida. Então, existem, infelizmente, pregadores e pregações onde isso está deixando de ser enfatizado. É uma graça sem arrependimento. Não existe graça de Deus sem arrependimento. Não existe em nenhum escrito bíblico no Novo Testamento uma experiência na qual as pessoas se aproximem de Deus sem que essas pessoas passem ou tenham passado pela experiência do se arrepender. O arrependimento, ele precisa fazer parte da vida do cristão. Do verdadeiro cristão, ele tem que fazer parte. A gente vai ver isso aqui. Como o arrependimento, ele faz parte da vida do verdadeiro cristão. E aí a gente começa a ver situações da igreja em que as pessoas vêm à igreja para buscar a bênção de Deus, para buscar a vitória, para buscar a cura. Irmãos, todo mundo que tem fé e que se chega até Deus com coração de fé, com coração decidido, ele vai ser curado. Ele vai receber uma vitória. Quem está me entendendo aqui? Mas a salvação é outros 500. Vocês estão me entendendo aqui? Não confunda isso com salvação. Não confunda você chegar aqui e pedir a Deus uma porta de emprego e você crê, Deus vai te dar. Quem está me entendendo aqui? Deus vai te dar. Se você crê, a fé, irmão, tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que se arrepende ou ao que crê. Então está pronto, está feito. Quem entendeu aqui? Mas não confunda isso com a experiência da salvação. Porque para você acessar a salvação, para você acessar
pedra de grande valor, como diz lá em Mateus, na parábola, a pedra de grande valor, você precisa passar pela experiência do verdadeiro arrependimento. E você precisa viver continuamente essa experiência na sua caminhada, quando Jesus vai dizer assim: aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e negue-se a si mesmo. Então o que eu quero passar para você aqui é que você pode ser uma pessoa que frequenta uma igreja, que está avançando na vida, ou seja, você ora e Deus te dá as coisas, Deus te abençoa, te livra. Você pode viver essas experiências, porque isso é uma questão de fé. Você pode orar, Deus te curar, é uma questão de fé. Mas não confunda, não misture isso com salvação. Porque salvação carece de arrependimento. Passa pela experiência do arrependimento. E Jesus, quando ele sai do deserto, a primeira mensagem dele, o primeiro sermão de Jesus, ele inicia o ministério dele depois do deserto, depois da tentação do deserto. Antes ele não falava para ninguém. Antes ele era um desconhecido. Então ele vai, se batiza no batismo de João. E o batismo de João era o batismo do arrependimento. Ele vai para o deserto, é tentado por 40 dias. E quando ele sai do deserto, a primeira mensagem dele, o primeiro sermão dele é: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Esta foi a primeira mensagem de Jesus. Este foi o primeiro sermão de Cristo. E por que Jesus fez isso? Porque Jesus estava ali dizendo: esta é a chave, aleluia, de entrada, de acesso a tudo aquilo que eu vim fazer nesta terra. Arrependimento fala de coisas eternas. Arrependimento te conecta às coisas eternas do reino de Deus. As coisas que vão ficar para sempre na tua vida. Arrependimento vai te conectar às promessas, não de ganhar um carro, ou de Deus te dar uma casa. Não, arrependimento te conecta às promessas de vida eterna, aleluia, de dons eternos. Quem está me entendendo aqui? É isso que, aleluia, Jesus está dizendo. Então é por isso que quando Jesus se apresenta, aleluia, como Cristo, como aquele que havia de vir, a primeira mensagem de Cristo foi: arrependei-vos, pois é chegado, porque está próximo o reino de Deus. Mas em Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesus, eu vou até abrir aqui para a gente ler um pouco mais aprumado. Eu tenho aqui escrito, mas eu vou abrir aqui. Versículo 2,16. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus não estava aqui dizendo que os fariseus eram justos. Jesus estava dizendo que os fariseus pensavam que eram justos. E Jesus está dizendo que o evangelho dele só vai alcançar o coração das pessoas que já entenderam que elas são pecadoras. Das pessoas que estão despidas do orgulho, da justiça própria, de que são bons. Eu sou um cara do bem. Quem já ouviu falar isso aqui? Aí fora. Eu sou um cara do bem.
eu não faço mal a ninguém, eu sou um bom pai, um bom marido. Você é um pecador miserável, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. É isso que Jesus está dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, quando Jesus disse que não veio chamar os sãos, Jesus está dizendo aqui: eu não vim chamar aqueles que se acham sãos, aqueles que acham que não precisam de salvação. Eu não vim chamar essas pessoas. Essas pessoas vão ficar aí para serem julgadas. Mas eu vim chamar os doentes. Eu vim chamar aqueles que são pecadores, aqueles que reconhecem que necessitam da graça de Deus. É sobre isso. É sobre você reconhecer que sem Deus você não é nada, meu irmão. Que você pode ter sucesso na vida, que você pode ser uma pessoa de sucesso, angariar, como disse o próprio Cristo, né? Aquele homem que teve uma grande colheita e construiu diversos galpões, e colheu e guardou tudo, e ele disse: alma, come, bebe, farta, folga, e Jesus diz assim: louco, o que você tem preparado para aquilo que você é, para a vida eterna? Hoje mesmo te pedirão a tua alma. O que você guardou nos céus? Então nós precisamos entender que a experiência do arrependimento, ela é a experiência inicial, é a experiência que acessa o lugar da salvação. A verdadeira bênção de Deus. Observe bem. O evangelho que Cristo pregou era simplesmente uma ordem: arrependam-se e creiam no evangelho. Era uma ordem. Ou seja, não tinha: mas eu quero saber. Não, primeiro você tem que se arrepender. Não, mas como é isso? E como vai ser? Não, primeiro você tem que se arrepender. Depois do arrependimento a gente conversa. Sem isso não tem como você adentrar, aleluia, aquilo que o reino de Deus, aleluia, já está tudo pronto para aqueles que vão herdar a salvação, irmãos. Entenda aqui: deve haver pesar pelo pecado e ódio a ele em um arrependimento genuíno. Quando alguém se arrepende, ele tem ódio do pecado. Ele fica, ele fica quebrado, ele fica chateado quando ele erra. Ele fica triste quando ele erra. Não é aquela pessoa que erra e fica se justificando. Não, eu fiz isso aqui, mas Deus entende. Mas Deus, aquele do jeitinho. Essa pessoa nunca se arrependeu. Quem alcança a fé que gera arrependimento, o Espírito Santo está na vida dele. Eu vou falar aqui. Um arrependimento que me faz lamentar e odiar minha vida passada por causa do amor de Cristo que me perdoou. Este é o arrependimento correto. Observe o que diz Atos 2,38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, só tem o Espírito Santo quem um dia se arrependeu de verdade. Você sabia disso? Então você pode ter pessoas na igreja que estão aí, são abençoadas, cantam nossas músicas e tal, e aquela coisa, mas ele nunca se arrependeu. Ele não tem o Espírito. Ele não possui o Espírito Santo. Porque para você ter o Espírito de Deus, você precisa passar pela experiência do arrependimento. É tremendo isso aqui, irmão. Ou seja, se você nunca se arrependeu, você nunca foi casa, morada do Espírito Santo. Se você nunca chegou e disse assim: rapaz, eu sou um pecador, eu vou para o inferno se eu não me arrepender. Eu me lembro até hoje do meu pai na fé. Ele pregava na escola, era professor de química. E aí teve um dia que ele
Aí ele, naquele tempo, né? Rapaz, que saudade dos anos 90, né? Meu Deus do céu. A gente era outro mundo, né? Se eu pudesse, eu pegava a máquina do tempo e voltava para os anos 90. Anos 90, quem viveu os anos 90 sabe, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Os anos 90. Mas, aí, se você nunca viveu, se você não viveu, procura lá, né? Nas reportagens, né? O que aconteceu nos anos. Então, observe, até o Vitória foi vice-campeão nos anos 90. Quase vai para a Libertadores. Então, observe bem. Se você... Esse meu professor, ele uma vez chegou e disse assim, olha, essa palavra que eu estou pregando aqui, eu sei que no máximo aqui, 10% vai acreditar no que estou pregando. O resto tudo vai... Rapaz, eu sei que eu olhei para trás e disse assim, meu Deus, eu preciso estar no meio desses 10%. Veio um temor, né, sobre mim. Assim, sabe aquele temor santo? Eu disse, rapaz, eu vou entrar nesse negócio aí. Eu não quero ir para o inferno, não. Eu quero essa salvação aí de Jesus. Mas para isso eu precisei me arrepender. Eu precisei confessar ou reconhecer os meus pecados. Aí a Bíblia vai dizer, em Lucas 15:10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, é o único momento que a Bíblia diz que no céu tem festa. É quando um pecador se arrepende. Você pode dar glória a Deus isso aí, mãe? Não é quando você é promovido, não é quando você casa, não é quando você ganha um carro, não é quando você é curado, é quando um pecador se arrepende. Aí os céus entram em festa. Os céus entram em festa, porque um pecador se arrependeu. Mas o que é arrependimento? A palavra do grego é metanoia, e traz um profundo sentido no Novo Testamento, porque ela é parte daquilo que é mais essencial da fé cristã, como eu falei, né, que eu tenho falado disso até agora. A metanoia, meia volta, a conversão do Novo Testamento considera a totalidade do pensar. Diga comigo, a totalidade do pensar, do sentir e do querer. Tudo isso, toda essa totalidade daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você quer, tudo isso que você vivia no passado, quando você se arrepende, você considera que tudo estava errado. Você pensava errado, você sentia errado e você queria errado. Quando o arrependimento vem dentro de você, Deus muda isso. Deus te muda e te faz dar uma meia volta. Entenda aqui. Ou seja, você considera que você estava longe de Deus. Então, é a mudança de todo o pensar, sentir, querer e agir. Ou seja, Deus está nos dando uma nova vida. Não é apenas uma nova mentalidade. Aleluia, é uma nova vida dentro de você. Deus vai gerar uma nova vida dentro de você. Então, quando há essa experiência, o homem, ele é transformado, você nasce de novo. Nasce de novo. E você começa ali a brigar com o seu velho homem. E no início essa briga ela é intensa,
Porque você começa a entender que aquilo que você está acostumado a fazer está errado. E você não consegue, porque você não tem um domínio ainda completo de si. Mas aí você vai buscando a Deus, você vai orando, você vai se alimentando da palavra. E o Espírito Santo vai te fortalecendo, vai te mudando, vai transformando você, vai te dando mais poder. E daqui a pouco você já está vivendo esta nova vida que Deus plantou dentro de você. É disso que João está dizendo para os escribas e fariseus: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, aleluia, a semente foi plantada em você, mas agora a semente virou uma árvore, e essa árvore agora tem frutos, aleluia, frutos que mostram, aleluia, que dentro de você há uma nova vida, a vida de Deus, a Zoé de Deus, gerada por Deus. É uma nova vida. Ninguém, irmãos, que nunca se arrependeu, ninguém passa por essa experiência sem um verdadeiro, um genuíno arrependimento. Ninguém. E é triste dizer isso, mas são muitas pessoas que estão na igreja que na verdade elas nunca se arrependeram. Elas vieram, elas gostaram do louvor, elas gostaram da comunhão da igreja, elas acharam a palavra do pastor legal, elas perceberam que a vida dela começou a melhorar, ela está mais em paz, né? A vida está mais tranquila, mas ela nunca se arrependeu. Ela continua com as mesmas coisas, a mesma forma de falar, a mesma forma de agir, a mesma coisa. Ela não largou a mentira, a boca continua suja, e a coisa continua, as palavras, né? E continua falando palavrões, e continua enganando, e continua pensando mal sempre dos outros, e tem aquele coração que sempre pensa mal, querendo levar vantagem de essas pessoas, elas nunca passaram pela experiência do arrependimento. Elas não estão salvas. Elas estão no meio do povo de Deus. Elas fazem parte da congregação, mas elas não estão entre os escritos do livro da vida. Elas têm. Você sabia que quando o povo saiu do Egito, teve uma galera que não era judeu que foram com eles? Que não era hebreu? Chama de os borrátios. Acho que é borrátios o nome. Borrátios. Eles não eram hebreus, mas eles foram no meio do povo, se beneficiaram, comeram do maná, beberam da água que saiu da rocha, comeram as codornizes assadas, se refrescaram na sombra da coluna de fumaça, se aqueceram no calor da coluna de fogo, mas não entraram na terra prometida. Quem está me entendendo aqui? Não entraram, não. Não entraram. Entenda aqui. Conversão é isso. Se a atitude geral anterior da pessoa foi uma conduta até mesmo religiosa. Não, porque eu tenho Deus no meu coração e tal. Irmãos, isso não é nada. Isso não anula a necessidade incondicional de você se arrepender. Efetivamente, tal conversão radical e total permanece sendo a única premissa para você entrar no reino de Deus. Você não vai conseguir entrar sem isso. Você pode até entrar aqui nessa porta. Você pode até fazer parte de uma grande igreja. Mas você não vai conseguir entrar no reino se você não passar por essa experiência. Quem está me entendendo aqui? Isso é muito sério.
E as pessoas estão pregando, venha para Jesus. Não precisa mudar. Não, mas eu só não sei. Não, rapaz, venha, Jesus te ama. Venha como você está e tal. Não, a gente vai caminhando aqui. O importante é o amor. O importante é a comunhão. Mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma falácia. O Evangelho de Cristo exige que a pessoa se arrependa. Exige que a pessoa reconheça os seus pecados. Reconheça, mas eu sou isso. Meu irmão, você é um miserável. Nós éramos miseráveis, pecadores. E fomos alcançados pela graça de Deus. Por meio do Evangelho de Cristo que foi pregado. Mas para isso nós precisamos, a gente precisou se arrepender. Irmãos, o arrependimento, ele nos livra do juízo eterno. Atos 17:30, só ele diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Ordena a todos os homens e em todos os lugares que se arrependa, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E ele está falando de Jesus Cristo de Nazaré. O arrependimento te livra do juízo final. Te livra. Quem se arrepende não será julgado no juízo final. Quem se arrepende já está salvo pela graça de Deus, por meio da fé. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que o arrependimento é uma ação da benignidade de Deus para com todos os homens. Ou seja, olha que coisa, Deus age para que os homens se arrependam. Porque por nós mesmos a gente não ia conseguir se arrepender. Aí não, porque eu me arrependi. Você se arrependeu porque foi Deus agiu. Deus liberou uma graça especial para que o nosso coração estivesse solícito, estivesse disponível para o arrependimento, mas mesmo assim a decisão continua sendo nossa. Olha só o que diz lá em Romanos 2:4. Diz assim: despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? A bondade, a benignidade de Deus nos leva ao arrependimento. Ele deixa o nosso coração, aleluia, solícito, disponível. Não, é possível o arrependimento só porque Deus liberou da sua benignidade, da sua graça sobre a nossa vida. Mas esse versículo ele é complementado com 2 Pedro 3:9, quando diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos, diga comigo, todos, diga de novo, todos, venham a arrepender-se. Deus deseja que todos os homens, todas as pessoas se arrependam. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. E aí, irmãos, é impressionante a obra do Espírito. Por quê, pastor? Vou lhe explicar. Porque quando você se arrepende, aí o arrependimento para a salvação, e você nasce de novo, o Espírito Santo continua trabalhando em você para o arrependimento. Por quê? Porque você pode pecar. Você vai pecando, você pode cometer o pecado no caminho, na caminhada. E aí, observe bem. Olha o que é que o Espírito Santo faz. Está escrito aqui, 2 Coríntios 7, 9 e 10. Diz assim, Paulo dizendo assim, ó: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecesse dano em coisa alguma.
Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, observe bem, o Espírito de Deus produz uma tristeza no homem, produz angústia no homem para que ele se arrependa dos seus erros, para que ele se arrependa dos seus pecados. É por isso que às vezes quando você faz alguma coisa errada, quando você peca, você sente aquela angústia dentro de você, aquela tristeza dentro de você. É o Espírito Santo te cutucando. Você errou, viu? Pode, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa. E ele vai produzindo você, e aquilo ali só sai de você depois que você confessa, depois que você se arrepende verdadeiramente. Aí você sente aquela graça. Parece que alguém tirou um fardo de cima de você. Quem já viveu essa experiência? Eu já vivi algumas vezes. Parece que você tirou um fardo de cima de você. E aí eu quero que você entenda aqui que devemos ficar tristes, né? O Espírito Santo produz uma tristeza dentro de você para que você se arrependa. Mas só que tem um problema aqui, irmão. Você pode querer não se arrepender. E vocês sabem que existe o arrependimento tardio, que não serve para nada. Olha o que diz aqui em Hebreus 12, 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabes que querendo ele ainda depois herdar a bênção, diga comigo, herdar a bênção. Diga de novo, herdar a bênção. Grave isso aí. Porque bem sabes que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Existem bênçãos que você perde, porque você demorou de se arrepender. Esaú se arrependeu. Você sabia que Esaú tinha se arrependido de ter vendido? Ele se arrependeu, mas já era tarde. O pai já tinha liberado a bênção sobre Jacó, não tinha como voltar. E às vezes Deus prepara um cenário, Deus prepara tudo, e Deus esperando que você apenas confesse. Confessa, meu filho. Vai, volta aqui, já está tudo pronto aqui para te abençoar. Eu preparei tudo, você só precisa apenas que você volte agora. Porque, irmãos, a oportunidade tem velocidade. Existem coisas que Deus faz ali, agora, e você precisa estar com o teu coração pronto. Você precisa estar com o teu coração puro para receber isso. Quem está me entendendo aqui? Agora tem um pior ainda. Pastor, o senhor está... Apocalipse 2, 20 e 23. Diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo. Para quê? Leiam aí. Para quê? Se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Esta mulher, que é intitulada como Jezabel, por causa do espírito, né, de Jezabel, mulher de Acabe, aquele espírito que rouba a autoridade, ela se manifestou nessa igreja. E ela fazia parte da igreja. Ela era um membro da igreja. E ela usurpou a autoridade do anjo. E Deus disse o quê? Deus deu tempo a ela.
Se arrependa, Jezabel. Minha filha, saia desse lugar. Esse lugar não te pertence. Você está indo na direção errada. Então Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. Deus é longânimo, irmãos. Diga comigo, Deus é longânimo. Deus ele vai retardando o juízo, ele é longânimo. Só que mesmo, diga comigo, Deus deu um tempo. Não significa que é tipo assim, vou esperar um mês. Então tinha um tempo ali que se ela se arrependesse nesse tempo, não ia acontecer nada com ela. Aí a miserável, ruim, sujeita ruim, não se arrependeu. Deus disse assim, vai cair doente agora. E Deus ainda, olha, isso também é tratamento. Para também se arrepender, porque senão Deus matava logo. Deus dizia assim, vou matar, vou tirar da terra. Deus não está dizendo que vai morrer. Está dizendo que Deus vai agora aumentar. Deus vai aumentar o tratamento. Quem está me entendendo aqui? Quem está entendendo? Diga comigo, ela estava com a saúde boa. Deus diz assim, se arrepende, Isabel. Rapaz, Deus é misericordioso demais. Aí a mulher não quis se arrepender. Aí Deus disse assim, vou botar na cama. E Deus põe ela na cama para gerar temor sobre aqueles que estavam seguindo ela. E aí Deus disse assim, se eles não se arrependerem, eu vou lançar uma tribulação. Irmãos, olha, tribulação já é ruim. Agora imagine uma tribulação lançada pelo próprio Deus. Imagine Deus aprontando com você. Imagine Deus dizendo assim, eu te pego na curva. Aquele quebra-mola ali eu te pego. Você vai ter que reduzir, eu vou te pegar, eu estou na espreita. Como diz lá em Oséias, né? Que a gente já pregou aqui, Oséias 13. Eu vou ser o leão que estou te esperando na espreita para abocanhar você. Eu sou um motoboy que aquela paradinha, aquele sinal que você vai ter que parar. Vou chegar você não vai nem ver. É isso que eu estou dizendo aqui. Então a gente não pode brincar com esses negócios. Quando Deus, diga comigo, diga para o irmão assim, quando Deus apertar, quando a tristeza vier, se jogue logo. Arreie logo, né? Se entregue logo. Deus, dê misericórdia. Faça como Davi. Davi, né? Um cidadão mandou matar o marido da mulher. Ficou com a mulher do cara. Engravidou a mulher do sujeito. Estava lá pianinho, caladinho, sem falar nada a ninguém. Um ano. O bebê nasceu. Poxa, daqui a pouco, deu alguns meses, o bebê caiu doente. Davi jejuando, aquela coisa. Chega Natan, entrega o recado de Deus. Na hora que Natan disse assim, você é esse homem, Davi irmãos, foi o arrependimento mais rápido que existe, que está registrado na Bíblia. A Bíblia diz que ele se ajoelhou na hora. E foi um arrependimento verdadeiro. Porque na mesma hora Deus disse assim, também eu vou passar de ti o teu pecado. Mas o que você fez no oculto eu vou fazer para todo mundo ver. E a espada não sairá da tua casa. Ou seja, Deus perdoou, diga comigo, Deus perdoou, mas a consequência veio. Mas pastor, mas Deus não perdoou? Perdão é para a sua vida eterna. Perdão é para você restaurar a sua comunhão com Deus. Perdão é para você restaurar a paz. É para você ter a ligação com o Espírito Santo. Você só conseguir dormir. Mas existem situações que a gente comete
que a consequência é inevitável. Mas ele se arrepende na hora. A gente tem que aprender com Davi. Davi se joga, leia o texto, ele se joga, irmão. Deus me perdoe e tal. Na hora, Deus fala com o profeta, na hora, diz: eu passei de ti o teu pecado. A gente tem que aprender com Davi, não tem como. O cara tinha a senha. Ele tinha a senha. Davi tinha a senha do coração de Deus. E a gente tem que aprender com ele. Não resista ao Espírito Santo. Quando ele falar contigo, quando ele apertar você, é porque ele quer o melhor para você. É porque ele quer que você viva tudo aquilo que ele tem preparado para a sua vida. Aleluia. Então saia, larga tudo. Aleluia. Joga para cima, volta, dá a meia volta, se arrepende e volta para os braços do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Se arrepender, diga comigo, se arrepender é zelar pela própria vida. Apocalipse 3,19 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, quando você se arrepende, você está preservando a sua alma. Você está preservando a sua vida. De passar por um bocado de coisa ruim. Um bocado de tralha na sua vida. Né? Sabe? Então, que nesta noite você tenha esse entendimento de que não apenas o arrependimento ele é a chave de acesso ao reino, mas que você estando no reino, isso tem que, nós temos que conviver com esse arrependimento. Nós temos que conviver com ele até Jesus voltar. Você pode errar, irmão, todos nós estamos suscetíveis a erros. Não há crente perfeito. Diga comigo, não há crente perfeito. Mas pior do que pecar é não se arrepender. Diga comigo, pior do que pecar é não se arrepender. Então, eu fico termino com a palavra de João Batista, quando ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, né? Ele faz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a nossa vida, ela fala por nós. Aquilo que nós produzimos, fruto é aquilo que nós produzimos. Aquilo que nós geramos para as pessoas. Porque fruto não é aquilo que nós produzimos para nós mesmos. Porque uma árvore, ela não produz o fruto para ela. Amém, irmãos? Então diga assim: uma árvore não produz o fruto para ela. A mangueira não produz o fruto para ela. A mangueira produz o fruto para as pessoas que estão próximas a ela. Então, quando a Bíblia está dizendo assim: produz, pois, frutos dignos de arrependimento, ele está dizendo assim: que as pessoas que acessem você, que as pessoas que estejam próximas de você, possam se deliciar com esse fruto. Amém? Vamos ficar de pé? Possam se deliciar com esse fruto. Irmãos, você já sentou com um crente convertido, um crente de verdade, que foi transformado por Deus? Não existe coisa melhor. Uma pessoa que a árvore dele, né, já tem frutos de arrependimento. Irmãos, é uma coisa agradável, é isso. Porque a árvore que tem frutos de arrependimento, ela não te dá apenas sombra, ela te dá alimento. Quem tem vida transformada com Deus tem alimento para as pessoas. As pessoas não chegam até ela e ficam com fome. Não chegam até ela e ficam sem mantimento. Sabe? Quem está me entendendo isso aqui? As pessoas, e aí quando elas sabem que você tem fruto, elas sempre querem estar próximas a você. Quem entende isso aqui?
Irmão, tem uns crentes aí que eu gosto de ficar junto dele, porque você sabe que o cara está cheio de Deus, ele está cheio da graça, ela está cheia da graça de Deus, e é bom estar perto dessas pessoas, porque elas nos alimentam com os frutos de arrependimento dela. Que você seja essa árvore nesta noite, que as pessoas queiram estar próximas a você, queiram estar perto de você pelos frutos que você produz, como experiência dessa salvação maravilhosa que você alcançou em Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Que você guarde esta palavra hoje. E se Deus está te incomodando acerca de algo que você fez, se arrependa hoje. Volta hoje. Confessa hoje. Aproveita esse culto abençoado aqui e abre a boca e diz: Deus, me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu me arrependo, eu vou voltar, eu vou sair desse caminho que eu estou seguindo, eu vou fechar essa porta e não vou mais praticar isso. Às vezes é uma porta de pornografia, de prostituição, de mentira, de adultério, de engano. São várias as portas que estão aí nos chamando. Como diz aquela música de Tales, né? Todo dia o pecado vem e me chama, né? Dá para cantar isso aí, Val? Todo dia o pecado vem e me chama. E aí vai, vem, chama e chama. E você tem que estar com a porta fechada. Aleluia, porque você já tem dono. Você tem Jesus dentro de você.